3 canais diferentes atendem necessidades específicas. Além de ofertas, é algo que a gente fala assim, por exemplo, também, na questão de venda, né? Porque em dia de votação não pode ter boca de urna, porque ela pode decidir. Imagine dentro de um espaço de venda, né? Eu chego numa loja, eu vou direto onde eu quero, pego e saio. Mulher não, né? Mulher vai, fica mais tempo, né? Eu vou, entro, falo, eu vou comprar um micro-ondas. Eu não sei se é um Philips, se é um Type, se é um Samsung. Eu quero um micro-ondas. Mas de repente o sinal me fala, olha, se você comprar um micro-ondas, você ganha uma outra coisa. Eu vou optar por isso. Então essa boca de urna realmente funciona, tá? E traz feedback. Um depoimento da própria Luísa Helena, se consolidou como um veículo imprescindível de fortalecimento da cultura. Realmente, muito mais do que venda, essa rádio faz o que a gente chama de braço, estende o braço do líder para toda a sua comunidade interna. Tá? Tem várias empresas hoje em dia que você pode contratar para fazer uma web rádio. Você pode fazer uma web rádio contratando, se você colocar lá, streaming de internet. Você vai achar um monte de empresas que cobram R$70 por mês para você criar seu canal. Tá? Mas se você vai criar o seu canal e você não tem um conteúdo específico, você vai perder tempo e vai gastar dinheiro. Tá? Você pode fazer essas transmissões ao vivo e ter um controle total de acesso. Quantas pessoas estão acessando? Qual a periodicidade de audiência? A audiência é fragmentada, ela é uma audiência pontual, né? De repente você recebe, daqui a pouco é a entrevista com o Álvaro. O cara vai lá, escuta a entrevista com o Álvaro e desliga. Ou então, baixa num outro momento e escuta como podcast. Tá? E se eu estiver fora de foco com a minha rádio, eu não consigo entregar. Tá? Eu tenho algumas empresas, depois se alguém quiser, eu posso falar sobre elas, que fazem essa prestação de serviço, né? A nossa também faz essa prestação de customização de conteúdo. E eu fico aberto para a gente poder discutir a respeito disso. Eu trouxe alguns áudios aqui para a gente ouvir algumas rádios. A própria Rádio Intercom. Um pouco da produção que nós já fazemos, tá? Rádio Intercom, a rádio que toca comunicação. Para você trocar experiências, concorrer a prêmios e aprender com os maiores nomes da comunicação no país. Marialva Barbosa, presidente da Rádio DPK tem uma mensagem especial. Rádio Intercom, a rádio que toca comunicação. Temos oportunidades para você trocar experiências, concorrer a prêmios e aprender com os maiores nomes da comunicação no país. Rádio Intercom. Marialva Barbosa, presidente da Intercom, queria parabenizar todos pela iniciativa da Rádio Intercom e tenho certeza que será um sucesso absoluto aqui no Congresso do Rio. Nos vemos a partir do dia 4. Um abraço, esperamos vocês. Eu sou Marialva Barbosa e estou na Rádio Intercom. Olá, aqui fala Tassiara Camati. Sou diretora de projetos da Intercom e professora do CEM Fundação Getúlio Vargas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta é a sintonia da comunicação brasileira. Atento a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ouça, fale, curta e compartilhe. Aqui na Rádio Intercom você ouve Rádio Intercom, o seu canal de comunicação. Olá, como vai você? Dentro da história do rádio você vai encontrar um pouco da sua também. Sai daí. A minha separação foi mais ou menos assim. Rádio Intercom, não dá pra ficar sem.
Tá, dá para ouvir mais ou menos, depois eu posso enviar para que todos possam ter acesso também, deixo disponível. Pode colocar no site. Podemos colocar, eu disponibilizo todo o material. Eu tenho aqui, nessa pasta aqui, tem umas 10 rádios diferentes, né? Então, o que eu quero deixar, que é mais importante para todos nós, é pensar no rádio agora como um parceiro muito mais próximo de tudo que a gente quer comunicar, né? Além de ser ainda o rádio que faz aquela comunicação imediata, agora ainda mais abrangente com essas novas formas de comunicação. Então quem especula vai acabar, não pensa que ele está em fase de transformação, né? Então isso é um pequeno vislumbre que a gente pode ter do que vai acontecer em curto espaço de tempo, né? As novas tecnologias, elas fazem com que o rádio potencialize o seu formato, a sua linguagem, né? Potencialize o seu alcance, né? Então nós podemos criar canais customizados sobre assuntos que a gente precisar comunicar, né? Então a mensagem que eu queria deixar mesmo é pensar assim: o rádio sempre foi e tem como o seu objetivo prestar serviço, né? Então ele é de cunho social. Ele tem a função de prestar um serviço a uma comunidade, a sua comunidade, né? Então, muito mais agora, porque nós podemos não ficar presos às concessões públicas para poder ter um canal que pode, de certa forma, ser relevante, se for bem produzido, né? Com as premissas que foram colocadas aqui brilhantemente hoje. Nós temos que pensar que nós podemos ter quantos canais a gente quiser, a custo baixo, né? É uma democratização da informação? É. Só que nós que trabalhamos na parte acadêmica, nós temos que pensar que nós estamos formando esse público que vai lidar com esse novo veículo e vai poder fazer o que ele quiser com ele, inclusive mover massas, assim como a comunicação sempre fez, né? Basta ela ter um direcionamento, né? Qual o foco da sua rádio? Qual o foco do seu conteúdo, né? Que nem o próprio professor falou. Qual que é a classe que você... eu tenho um pouco de classe E, classe D, C, e determinado horário a classe A, né? Pô, o cara toca de tudo, né? Realmente, não tem foco nenhum, né? E se eu quero ter foco, por que não criar vários canais do mesmo? Então, se eu tenho uma concessão pública na minha mão, ok, abre novos canais apenas de entrevistas. Aquele conteúdo que não deu para ser explorado porque a grade tá preenchida, pode ser veiculado e pode ser disponibilizado na internet via apps, né? Se nós estamos falando agora sobre assuntos variados, a economia do país, estamos falando sobre Olimpíadas no Brasil, tudo pode ser, de certa forma, afunilado e, com isso, disponibilizado 24 horas. Então é o 24/7 que nós falamos, né? 24 horas, 7 dias por semana, com quantos canais a gente quiser. Basta ter foco. E com isso a gente consegue monetizar, né? Por que a própria rádio não cria canais que pode atender ampliar o seu espaço comercial, oferecendo canais customizados? Eu já tenho uma produtora que desenvolve conteúdo dentro do meu veículo. Eu já tenho pessoas tem menos pessoas, né? Mas eu tenho já pessoas que buscam informação, que buscam notícia, que buscam inovações, né, tecnológicas que sejam, ou sobre o assunto que está sendo difundido. Eu já tenho uma redação. Por que eu não ofereço na minha grade comercial customizações, né? Então são os moods, né? Então, por exemplo, você pega lá o Spotify, que é o mood, né, do Spotify, do Deezer ou de qualquer outro super player. Tá lá assim: música para relaxar, música para caminhada, música para ser feliz, música para um domingo frio, né? Esses nomes que estão invadindo nosso dia a dia, agora que a gente nem sabia que precisava, né? Essas necessidades que estão sendo criadas, elas devem ser utilizadas a favor do profissional de rádio, né? Então, a gente está com a faca e o queijo na mão para poder entregar agora o conteúdo e dinamizar ainda mais o espaço comercial. O cara fala assim: se ele continua naquela cápsula do tempo, como o Álvaro falou, realmente ele não vai sair da caixa. Porque eu falei: nossa, essas novas tecnologias estão acabando com a gente. Não. Faz a convergência acontecer internamente também,
né? Aí nós temos que resgatar aí aqueles profissionais que foram descartados, né? Quem aí já entrou aí depois acessa a Rádio Camanducaia na internet, pô, aquilo é genial, né? Você pega aquele conteúdo, é uma pequena cidadezinha, né? Uma cidadela, você pega lá, qual aquele espaço? É uma igreja, uma praça, os espaços comerciais, né? E você, depende de onde você navega ali, você vai escutando um conteúdo que foi produzido com humor, né? Mas só que o quanto isso agrega no nosso conhecimento, né? Pensando no rádio com essa característica, né? Então, eu acredito que, aproveitando o que já foi dito, que nós estamos com um resgate do rádio, né? Eu tenho uma visão muito otimista, né? Eu sou um profissional da área que vejo com muito bons olhos essa nova possibilidade que o rádio tem de comunicar pontualmente, né? Eu posso falar diretamente com um ouvinte se eu quiser, assim como o próprio locutor sempre fala, você que está me ouvindo, né? Ou então aquele outro que não está preparado. Oi galera, vocês que estão aí. Não existe isso, né? O rádio ele é muito pontual, a pessoa sente aquela proximidade do locutor, tanto que ele acaba sendo, de certa forma, endeusado pelos seus ouvintes, agora usuários, né? Tem uma história até de um radialista, só para abrir um gancho, que ele trabalhava na madrugada e toda vez ligavam figura para ele lá na madrugada. Daí ele falava: você quer pedir música? Não. Você quer ganhar um prêmio, quer ganhar um ingresso? Não, só quero conversar. Peraí, mas eu vou entrar no ar. Aí o cara, num certo dia, contou que ficou quase 1 hora no telefone com o cara. Bom, o tempo passou, um belo dia ele estava no banco, aí chegou um cara, abraçou ele e falou assim: ô, Marquinhos, né? Cara, aí eu falei assim: eu sou, não lembro o nome, eu sou o Juarez, você lembra que eu falava com você no rádio? Eu falei assim: pô, lembro. Aquele dia que você conversou comigo, eu ia me matar. E aí, como se ele tivesse salvou a vida do cara por ser um locutor que deu atenção para ele. Então essa questão da proximidade que o rádio oferece, ela não se perdeu de forma alguma. Ela ganhou um megafone, né? Então eu posso, com esses canais customizados, pessoas certas, bom gosto, eu posso construir um conteúdo que vai ser relevante para aquele público que eu quero trabalhar. Então a palavra-chave é nicho de mercado, segmentação de conteúdo e relevância da informação, né? O jornalismo verdadeiro, que é o quê? Receber informação, buscar informação, rever se está correto, checar, ligar, né? Utilizar os veículos para realmente trazer veracidade. Então, esses canais que nós podemos oferecer, sejam eles web rádios, IP rádio, sejam eles rádio via satélite, rádio FM, enfim. O que a gente está falando é da linguagem radiofônica, tá? E basicamente é isso, né? Eu, juntamente com a professora Magali Prado, também que faz parte do grupo, foi citada também, nós tivemos a grata surpresa aí de receber um trabalho acadêmico que eu gosto de citar como, vamos dizer assim, um case mesmo, porque é isso que nós, professores, temos que falar com nossos alunos, formar eles para criar essas comunidades novas, né? Criar essas comunidades é mais discussão, né? Mais discussão do que apenas um canal de mão única, né? Como o rádio e a TV sempre propôs, né? Abrir esses canais para discussão. Então até o Alan está aqui com a gente hoje, ele é diretor de operações da Shasta, e ele fez um trabalho acadêmico falando sobre essa possibilidade de rádio colaborativa. E foi pontuado com a nota 10, né, na Casper também. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como surgiu a concepção disso, bem rápido também, só pra gente usar como case, assim, também, né? Tá estourado. Falando já rapidinho. Tudo bom? Eu sou o Alan, sou formado em Rádio e TV pela Casper Libero, né? O Fadu junto com a Magali Prado fizeram parte da minha banca. E eu fiz um projeto que, na verdade, assim, se chama Solid State Radio, é o nome de uma rádio. Não nasceu, na verdade, com a ideia de ser um projeto acadêmico, nasceu como
uma necessidade que eu vi. Eu morei por algum tempo na Europa e lá eu vi uma cena alternativa musical muito efervescente o tempo inteiro. E eu sentia falta disso aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Tinha uma cena muito bacana, mas muito fragmentada. Eu pensei, poxa, eu adoraria fazer alguma coisa que unisse essa cena, porque tem o pessoal que vai para tal lugar, o pessoal que ouve tal banda, o pessoal que faz aquilo, e esse pessoal não se encontra. Gostaria de fazer uma coisa única para toda a cena, para todas essas diferentes subcenas. E acabei pensando assim, vou fazer uma rádio. Já trabalhava com rádio, já gostava de rádio, vou fazer uma rádio. Aí encontrei o primeiro problema. Como eu vou fazer uma rádio na web, ou seja, lá do jeito que for, e alimentar de conteúdo relevante, mesmo que eu não tenha, assim, mesmo que eu não tenha mais nada para fazer, que eu esteja 24 horas me dedicando àquela rádio, eu não tenho como alimentar de conteúdo relevante sozinho. E aí surgiu a colaboração. Eu comecei a convidar pessoas de diferentes partes da cena, diferentes gostos musicais, opiniões, para colaborar junto. E foi uma surpresa muito bacana, porque eu tive muita gente querendo colaborar e muita gente... Eu me questionava um pouco se as pessoas iriam perder 2 ou 3 horas da semana delas para colaborar de graça num projeto, e fiquei bem surpreso, porque as pessoas realmente querem colaborar. Ao invés, talvez, de assistir a novela, elas preferem colaborar com um projeto ou jogar futebol. As pessoas fazem o que elas querem no tempo livre, e tem algumas que querem fazer rádio. Hoje são cerca de 30 pessoas colaborando com a rádio. Nenhuma delas é radialista, nenhuma delas tem nada de experiência em rádio. Todas são arquitetos, fotógrafos, engenheiros, pessoas de todos os lugares que gostam de música, gostam da cena, gostam de se comunicar. E são hoje 10 programas semanais que a gente tem veiculando na rádio, e tudo pela web. A gente tem aí, cada programa tem entre 50 e 100 ouvintes, e é um projeto que tem 1 ano agora, então tá indo. Tem uma expressão interessante na cena alternativa. A cena alternativa é relativamente pequena, então não espero que algum dia eu vá chegar em 100 mil ouvintes, mas tem muita gente fiel que ouve, sim, ou um programa ou todos os programas. Tem muita gente que fala, eu comecei ouvindo um que é do meu amigo, aí por causa disso comecei a ouvir o que toca depois, e aí depois eu me peguei um dia indo trabalhar ouvindo a rádio. E é mais ou menos essa... O site da rádio? solidstateradio.com.br. E a ideia é mais ou menos essa, pegar públicos diferentes dentro da mesma cena e promover o intercâmbio. Dá voz, né? Sim. É um canal que dá voz àqueles que muitas vezes não tiveram aonde recorrer, a um grito de liberdade, ou então a uma cena que não cabe dentro dos veículos tradicionais. E né? tem muita gente querendo produzir rádio, querendo produzir conteúdo em áudio para as pessoas, colocar músicas, conversar, fazer entrevistas, só que as pessoas não sabem onde fazer isso. Justamente. Se faz num podcast, se faz num lugar. Basicamente, esse projeto é abrir um espaço para que as pessoas possam colaborar com conteúdo radiofônico. Isso, e a questão o que é interessante também pra gente colocar não é radialista quem está produzindo conteúdo, ele é especialista no assunto, né? Eu vou colocar, por exemplo, dentro de algumas empresas que nós fazemos rádio, nós, para fazer essa motivação de equipe, eles apresentam os programas. Então, por exemplo, dentro da logística, uma rádio para centros de distribuição, pessoas que trabalham carregando caixas, né? É a rádio deles. Então, eles escutam a rádio deles e os programas deles. Né? Então, aí nós colocamos a rádio como um porta-voz desses talentos. Então, em determinado momento, entra um artista que trabalha lá e fala: oi, aqui é o Edmilson, eu toco violão e vou apresentar aqui uma música para vocês. E toca a música no rádio, na rádio dele. Né? Então, eu não tenho ali uma censura. Eu tenho que ter, sim, bom gosto. E saber fazer como o Alan fez. Reuniu o público do nicho, fez com que todos ficassem empenhados em produzir um conteúdo
que por si só toma corpo e se transforma. Então a questão é uma nova rádio, é uma nova cultura que deve ser implantada para quem for fazer. Então assim, eu não vou falar em produzir quantidade, para uma quantidade de pessoas, um número grande de pessoas, não. Eu vou produzir qualidade para um número menor de pessoas. Não no mesmo espaço físico. Tá? Então, é só isso. A nossa mensagem, eu acredito que está apenas começando. A mensagem que eu deixo é essa. Vamos preservar o conteúdo do rádio, o bom conteúdo radiofônico, tentar voltar às origens do rádio como um canal de educação realmente, formador de opinião, né? Buscar nos livros, né? Buscar nos primórdios do rádio desde da década de 20 para cá, o que foi produzido de melhor e trazer à tona hoje em dia. Eu vejo a volta da radionovela. Nós mesmos produzimos radionovelas, só que para casamentos. Você vai fazer uma homenagem. Eu vejo um mercado ainda que está muito falho nessa produção de conteúdo relevante, específico, com pessoas que falam sobre design, por exemplo. Eu não preciso de um conteúdo de podcasts que dão dicas de design. Poucas pessoas fazem isso. O próprio audiobook, como eu disse mesmo, trecho de citações de livros relevantes com isso, pode se tornar uma produção radiofônica que pode ser disponibilizada via internet, né? Então, vamos tentar parar de pensar no rádio apenas como ondas eletromagnéticas. Vamos pensar no rádio como linguagem para a gente poder fazer essa linguagem transformar essa nova geração que a gente está vendo aí agora, dos nossos alunos, né? Que estão se formando e estão entrando no mercado, né? Além do que, é muito mais barato eu produzir rádio. Custo-benefício do rádio sempre foi o melhor, né? Se eu vou fazer um documentário sobre a Amazônia, se for um vídeo, eu tenho que movimentar muitas pessoas, muitos equipamentos para ir lá. Agora com rádio eu consigo já fazer esse trabalho prévio e posterior. Entrevistas por telefone, eu posso me locomover, colocar gravador na mão de outras pessoas, fazer um projeto colaborativo onde as pessoas hoje fazem interação via WhatsApp mesmo. Todo mundo tem. Então, como o Álvaro disse, é inevitável, a mudança já começou. A gente só não pode ficar estagnado também nessa cápsula do tempo aí do rádio da década de 50 ou então do rádio que surgiu na década de 80, o FM, dos hits, né? Isso já acabou. Realmente, isso sim. O que precisa agora voltar é o resgate da criatividade, porque tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. Nós temos muito conteúdo para produzir. Muito mais do que contratar uma tecnologia, é pensar no conteúdo dela. Bom, obrigado a todos. Desculpem aí o atraso. E o nervosismo inicial, com todo respeito a todos vocês aqui também, e espero ter contribuído. Dá tempo para debate? Sim, vamos fazer uns 20 minutinhos, vamos reduzir um pouquinho para a gente também ter tempo de almoçar antes. Só tem, né, como a gente está transmitindo online, a gente está recebendo muitos recadinhos, né? Que bom. Então o pessoal pedindo para dar um alô aí, né? Então a Jocasta Pimentel, que está assistindo lá em Fortaleza, está nos assistindo lá em Fortaleza, junto com toda a equipe de jornalismo da Rádio Dom Bosco. Então um alô lá para a Jocasta e toda a equipe de jornalismo da Rádio Dom Bosco. O Bruno Torres, que é um integrante aqui do nosso GP, está lá no interior de Minas, certamente comendo um bom doce de leite, né? Ele mandou uma saudação a todos e parabéns pela iniciativa. Aproveitar para agradecer também ao professor Fernando Ferreira de Almeida, que esteve aqui em nome da diretoria da Intercom. Ele é diretor financeiro da Intercom, para dar os parabéns para a gente também e se colocar à disposição. Agradecer também ao Gênio Nascimento, que é o nosso super assessor. O Gênio está ali, né, nos bastidores, e também ao nosso... Reinaldo, vem aqui. Opa. Né, apareça aqui, ó. O povo que fica só nos bastidores, o Reinaldo Rocha, que está transmitindo para vocês. Está transmitindo para todo mundo. Tem um recadinho aqui. Pode falar, agora são os recados. Vamos ver. A Isani.
A Isane Mustafa, também da UERJ, e a Renata Vitor, e também são integrantes do GP, estão nos assistindo lá. Ou seja, estamos com um monte de gente aí. O pessoal da Federal do Rio de Janeiro está assistindo a gente ali? Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá da onde vem o Marcelo. E agora à tarde vai ser coletivo. Todo mundo reunido no laboratório. Tem vários lugares que as pessoas estão reunidas. Então tá, gente. Então vamos fazer um tempinho aí de debate. À vontade. Pode começar. Mas de novo, gente, vou pedir toda vez. Dizem quem são. Eu sou a professora Inês Amarante, da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sou professora de Rádio e Comunicação Comunitária. Aí, o Ricardo faz umas colocações muito interessantes, né, sobre a questão dos conteúdos, que na verdade é o grande problema, né, da nossa rádio tal qual nós a conhecemos, e agora, nessa convergência, temos mais possibilidades de intervir e criar novos conteúdos. Agora, quando você fala, né, a democratização da comunicação chegou para todos, né, nós temos até os autores ali do livro que fala sobre a web rádio que diz: muitas pessoas falam, têm como falar, mas o problema é ser ouvido. Na verdade, o problema é ser ouvido por quê? Porque quando você diz a morte da FM, a gente recebe FM de graça no celular. Mas quando a gente quer web rádio no celular, nós temos que pagar. E temos que pagar caro, porque os meus R$40 de plano da Vivo, aquele mais econômico, não estão sendo suficientes para conseguir entrar na internet e ouvir uma web rádio, né? Que eu mesma tenho feito também. Né? Quando funciona. Então nós temos muita restrição. Primeiro, a restrição de ser ouvido. Por quê? Porque é tanto conteúdo e é uma profusão tão grande, como você mesmo mostrou, que é difícil encontrar, na nossa linguagem, o seu segmento, né? Então, não são muitas pessoas, todas as pessoas que vão ter a oportunidade de fazer essa rádio web, que vão ser ouvidas, né? E muitas vezes você vai falar para ninguém, né? Ou vai falar em circuito fechado, como o circuito da Magazine Luiza. Aliás, eu queria até enfatizar que, como eu faço compras virtuais na Magazine Luiza, eles não colocam a rádio na web. Sim. Então, eles têm a rádio interna, o circuito e tal, que atinge os clientes, atinge os funcionários, mas quando a gente entra virtualmente, não existe a opção, escute a rádio, o Luiza, enquanto você faz suas compras virtuais. Né, que aliás está faltando essa conexão. Então nós temos um problema seríssimo de democratização da internet, né? Além da democratização das comunicações, né? tal e qual, temos um grave problema da democratização da internet. Então, enquanto não houver essa facilidade como existe na Europa, né? Que qualquer chip de celular e tudo que você esteja utilizando, você tem, né? Faz um ano que eu estive e eu podia ouvir absolutamente tudo, me comunicar muito melhor, né? Então nós temos muitas deficiências ainda a serem pensadas, né, para poder fazer essa produção tão larga quanto você fala, né? Depois, quando veio como ele chama, Celso? Alan, falar sobre a rádio que ele diz para um grupo, né, seleto, né, de pessoas e tal, na verdade, essa web rádio, ela segue os mesmos princípios de uma rádio comunitária. Sim. Então, dar voz a quem não tem voz. Não precisa você ser um radialista ou profissional da comunicação para você produzir um conteúdo. Afinal de contas, eu sempre digo isso para os meus alunos. Todos nós temos uma especificidade. Né? Eu tenho uma aluna que faz energias renováveis, uma que estuda, como é que chama? Diversidade alimentar. E tal. Então, nós temos tantas especificidades, né? E pessoas, né, comuns, não necessariamente pessoas muito doutas, elas podem produzir sim um conteúdo da sua especificidade. Então, esse é o princípio de rádio comunitária. E a gente não deve se esquecer disso.
né, que a rádio comunitária ela surge justamente para suprir essa necessidade da participação das pessoas que normalmente não fazem parte, não estão incluídas nos outros meios de comunicação, né? Então essa observação que eu acho fundamental, quer dizer, a web simplesmente está facilitando isso, peronomútil porque não é todo mundo que vai ouvir pelo celular, se não pagar aquela continha de uma operadora, né, que vai permitir que a gente ouça outra rádio que não é FM, porque a FM eu ouço ainda de graça. Por favor, se lembre, é de graça, porque eu tenho uma operadora, então eu ouço FM, eu boto o fone e eu ouço FM, né? A web ainda é mais complexa, né? E quando você fala da web rádio como quase uma rádio pirata, né? Eu acho que vale a pena lembrar, né, que pirata é um termo pejorativo para se referir a rádios comunitárias, né, que foi muito usado e ainda é usado pelas rádios comerciais que dominam, né, todo o espectro radiofônico de comunicações do Brasil e que, na verdade, não é uma rádio pirata, é uma nova rádio, né, uma nova possibilidade de inserção no meio de comunicação. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho nesses termos, né, que a gente usa, porque estão sendo, às vezes, desvirtuados e, às vezes, mudados de uma forma um pouco... dessa forma um pouco não pensada ou reducionista, né? Então, o que a gente tem que pensar um pouco nessa questão quando a gente se refere. Comunidade perdeu o seu sentido quando Dona Ruth, que era mulher de um presidente da República, lançou uma ONG, imagina uma ONG sendo o presidente da República, chamando de comunidade. Quer dizer, não era ONG de jeito nenhum, era absolutamente governamental. Então, a gente tem que pensar nos termos que a gente usa, né? E de que forma eles estão sendo usados ou desvirtuados às vezes, né? Claro. Então, eu não considero, não, uma web rádio, uma nova rádio pirata, ou uma rádio que surgiu para acabar com as outras ou tal. E nós temos que pensar também agora, né? Eu estive conversando com um japonês, e não é aquele que está prendendo gente e tal, que aparece na porta, mas é um japonês da Anatel de Cuiabá, porque eu fui convidada agora para uma palestra no escritório do rádio, né, agora em outubro. E ele fala da rádio cognitiva, né, que é uma nova rádio que está surgindo. E aí eu fiquei assim um pouco, falei, mas que cognitivo é esse, né? E aí ele explicou que a rádio digital, né, que vamos passar, né, a ter, se todo mundo pagar tudo que precisa para se conformar a essa nova tecnologia, é uma rádio assim, sábia, né? Então é cognitiva porque ela vai saber o que fazer, ela sozinha. Ou seja, a tecnologia está assim, você está no seu carro, ouvindo, por exemplo, a FM 99.1 e de repente você vai de uma cidade para outra. Então você não tem necessidade de ressintonizar, né, o seu rádio naquela frequência para você continuar ouvindo, etc. O seu rádio vai buscar a frequência daquela rádio que você está ouvindo, né, no dial do seu carro. Então, não estamos falando de internet, estamos falando dessa rádio que vai se buscar e você está sempre ouvindo a mesma, né, que é o que eles chamam agora de rádio cognitiva. Só que eu tenho muitas dúvidas a respeito das rádios ditas piratas, né, que eu chamo de rádios comunitárias, que muitas vezes não têm concessão. Como é que essas rádios que não estão no dial, né, como é que elas vão entrar, ser inseridas nesse dial, vão poder ser escutadas em outra cidade se nós temos limitações de 1 quilômetro apenas de emissão, né, que aliás é um escândalo no Brasil, né? 1 quilômetro na Amazônia, né, é para onça ouvir, né, ou macaquinho ali na árvore, porque 1 quilômetro numa rádio não quer dizer nada, né? A gente não existe essa interação realmente necessária, né? Era isso, desculpa, eu estou quase dando uma palestra, não era essa a intenção. Professor, muito obrigado pelas colocações, nossa, sempre vem a acrescentar, né, todos os comentários, até as formas como se referir ao meio. Mas, pegando no início, a questão do Brasil realmente aqui, é que eu disse, o rádio digital, ele sabe lá se vem, se vai chegar, se nós teremos isso. A questão da internet é uma piada também, isso aí é verdade, né? Mas quando eu apresento essa ideia, é mesmo pensando no lado acadêmico também, porque é como se fosse um cenário, né? Eu tenho um cenário
que já é real em alguns lugares nos Estados Unidos. Realmente, aqui no Brasil, você não consegue ainda acessar o seu streaming, você tem muitas limitações com as empresas de telefonia no país. Então isso não tem dúvidas, correto, né? Por exemplo, tanto que nós, para conseguir implantar algumas dessas rádios, justamente pelos problemas de conexão e tudo mais, que nós criamos um departamento de desenvolvimento de software, né, que faz com que a gente tenha autonomia em poder chegar em lugares que às vezes estão ainda no escuro, né, vamos dizer assim. Um exemplo disso é quando nós tivemos que adaptar o nosso sistema para as rádios que nós implantamos no Nordeste. Tá? Nós chegamos lá no Nordeste, aí a primeira coisa que foi dito, olha, o pessoal ainda usa máquina de escrever, né, em alguns lugares, né, a internet ela não funciona, então se eu for sobrecarregar a rede para colocar uma web rádio, eu vou deixar de fazer o meu fluxo de caixa. Né? Então eu tive que, juntamente com o pessoal do desenvolvimento, criar uma solução para poder fazer essa rádio funcionar offline. Offline, no caso que não ia sobrecarregar a banda da empresa, não iria sobrecarregar para quem fosse baixar aquele conteúdo, enfim. Então, nós criamos dentro da nossa empresa um departamento de desenvolvimento para isso. Então, quando nós chegamos no Nordeste, aí se eu estivesse contratando uma empresa americana ou uma outra empresa para fazer o meu sistema funcionar, eu não teria esse dinamismo em transformar o sistema para que ele ficasse responsivo para isso. Eu cheguei lá no Nordeste, nós fomos implantar o sistema, eles só estavam utilizando Linux em algumas máquinas. E a internet funciona hora sim, hora não. Então nós criamos um software novo para isso. Então nós estamos realmente lidando com problemas diariamente, problemas operacionais, justamente pela falha das empresas de telefonia do país. Isso não tem dúvidas. Mas é um cenário real, tá? Que já acontece em vários lugares, tá? E realmente é uma questão assim, são novas rádios comunitárias. Eu agradeço. Rádios livres também, né? Filomena. É só uma pergunta, quantas pessoas você tem para operar, colocar no ar a Rádio Marisa? A Marisa Luiza, desculpa. Hoje nós somos em 15 pessoas. Nós estamos em 15 pessoas, somos em 15 pessoas, mais estagiários e 3 estúdios. Nós temos um estúdio na Cidade Franca, uma central que é a produtora. Nós temos um estúdio em Louveira, Jundiaí, né, onde nós fazemos os centros de distribuição, e um aqui em São Paulo, dentro do escritório de negócios, para ficar bem próximo das lideranças e dos decisores ali de compras e recursos humanos, gestão de pessoas e tudo mais. Dá uma média, se for pegar todos, dá umas 20 pessoas com estágio e tudo. E é bom que estou abrindo estágio para os alunos, justamente para produzir conteúdo relevante, porque não adianta eu colocar uma rádio comercial e ficar só vendendo micro-ondas, né? Ou ficar só fazendo mais do mesmo. Né? Com isso eu preciso construir conteúdo, que nem agora. As sazonalidades pedem que eu conte a história do carnaval, que agora para as Olimpíadas eu tenho o momento olímpico, onde nós temos o resgate de atletas, enfim. A criatividade ela tem que fluir agora nesse meio para fazer com que um conteúdo 24/7 não caia na mesmice, principalmente porque ele é totalmente direcionado a um público específico. Você se apresenta, Júlia. Deixa eu apresentar. Júlia Lúcia, aqui de São Paulo, faço parte do grupo Cultura do Ouvido da Casper Libero, sou professora da Unis e da FECAP. Ricardo, como que o cliente que se aproxima e pede uma rádio corporativa, ou vocês prospectam esse cliente, apresentam as possibilidades que uma rádio corporativa pode ter para ele, né, no engajamento, no endomarketing, nas ações de comunicação interna? Como que você chega na Magazine Luiza, por exemplo, e apresenta uma ferramenta como essa, que tem uma eficácia muito particular, singular, e que não é algo que vem à cabeça do Departamento de Relações Públicas de imediato, né? Porque ele vai pensar em várias outras ferramentas de comunicação interna ou comunicação com o público consumidor. Ele vai pensar no mural, ele vai pensar no blog, ele vai pensar em várias ferramentas.
mas como que você consegue persuadir, né, a ele pensar nessa mídia que é a mídia radiofônica você vende seu peixe? na web? Boa, Marcelo. Marcelo foi objetivo. Objetivo, vender o peixe. Olha só, boa pergunta, porque realmente esse é um desafio que nós estamos vivendo agora. Né? Eu vou abrir só um parênteses, só para a gente pegar um cenário do Brasil e um cenário americano novamente. Eu fui apresentar esse projeto, essa rádio, num congresso que aconteceu em Oregon, foi em Portland. Foi um encontro de vários pesquisadores de rádio. Foram 3 dias de eventos com profissionais e acadêmicos do mundo inteiro, falando sobre suas rádios. Então tinha rádio de prisão, tinha rádio maternidade, tinham pessoas que faziam rádio trem, rádio, enfim, rádios variadas já, e foram lá apresentar seus projetos. E um dos palestrantes, que também fez parte da audiência, ele se chama Peter Collins, ele se interessou muito pelo sistema. Por fim, ele veio para o Brasil, veio para Franca, para buscar esse sistema de customização de rádio, e levou para a Califórnia. Então hoje, ele levou para lá esse mesmo sistema, e já temos uma rede de restaurantes que está utilizando esse sistema, da Shasta Music Branding. Né? Então você pega lá shastamusic.com.br. Né? Então ele já começou a utilizar, já tem uma rede de restaurantes. Agora, respondendo a sua pergunta aqui, pensando assim, olha só que interessante, para eu conseguir um diferencial para atuar no mercado, lá nos Estados Unidos, os profissionais vão a congressos, eles vão a congressos científicos para ver as novas formas de se fazer rádio, as novas formas de se fazer jornal, as novas formas de fazer blog, as novas formas de comunicar, e levam para casa uma série de lição de casa mesmo, porque eles falam, nossa, eu vou implantar isso na minha empresa. Diferente aqui no Brasil, que os congressos acontecem muitas vezes apenas para você aumentar seu látis, né? O que acontece, a pessoa faz uma pesquisa, de repente ela põe ela na gaveta e acabou. Ninguém usa aquilo para nada, não estou generalizando. Mas os empresários deveriam fazer isso, e não fazem. Então eu estou tendo sim que, para vender meu peixe, bater de porta em porta e mostrar que eu tenho um diferencial para ele na parte de comunicação. Fala assim, ó, você ainda usa mural? Que tal utilizar um veículo sonoro? Né? Tanto que o nome rádio corporativa, ele é um nome que não diz nada. O que é rádio corporativa? Né? É um nome que ainda ele não está, de certa forma, definido, mas não deixa de ser uma comunicação interna. Uma comunicação, né? Tornar comum, né? No sentido da palavra mesmo, para uma pequena comunidade, seja ela fragmentada ou não. Então eu faço prospecções, sim, eu pego um mapinha, nós fazemos, nossa equipe hoje nós estamos com uma consultoria bem interessante devido a essa migração também, né? Dessa nova oportunidade que foi aberta fora. Nós fazemos uma lista de prospects, desenhamos o perfil de cada um deles com briefings, né? Pegamos o briefing de cada um e praticamente entregamos uma solução em comunicação para eles que eles não sabem que precisam. Porque meu telefone lá não vai tocar para o cara falar assim, ô Fadu, eu tenho uma rede aqui, eu quero que você coloque a rádio aqui para mim. Nunca aconteceu isso. Né? A única coisa que eu recebo são ligações de helpdesk, é o pessoal dos clientes que nós já atendemos. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, não é fácil, porque eu tenho que chegar e convencer o departamento de marketing que ele precisa daquilo. Né? Então, vamos dizer assim, eu estou criando uma necessidade, e realmente não é fácil. Tanto que as visitas e as conclusões de contratos, elas não são a curto prazo, elas são negociações longas. Né? Essa semana mesmo nós vamos visitar várias empresas e já customizando o conteúdo para cada uma delas. Então nós mostramos como que, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa, pega uma escola de inglês, que seja, como que seria, agora imagine, como que seria uma rádio Wizard? O que teria na rádio Wizard? Qual o briefing que você tem que fazer? A voz dos alunos, dicas de intercâmbio, correspondentes de Londres, correspondentes dos Estados Unidos, o diretor falando sobre o novo app. Olha só, o universo que você vai criar de um tema que você pode colocar no ar, que não existe ainda. Então é realmente isso. Aí fala assim, pô, eu tô sem emprego, às vezes você tem que criar o seu espaço, né? Assim como muitos radialistas que perderam o emprego, continuam trabalhando dentro de loja com microfone. Então assim,
né? Se a gente pede um espaço dentro do estúdio, a gente tem que construir outro. Né? Foi uma pergunta muito boa, porque realmente esse é o maior desafio que nós temos na empresa. Convencer o departamento de comunicação que ele precisa de uma rádio. Que ele não sabe que precisa, nem está no budget dele lá. Mas é realmente. Mas o céu está se abrindo, o mercado está se convencendo que precisa de novos canais, novas formas de comunicar o seu produto. Né? Porque hoje as marcas, as empresas, hoje elas são mais do que apenas marcas e coisas, né? Elas estão se personificando, querendo se aproximar cada vez mais do usuário, né? Você conversa com a empresa que você gosta pelo seu Facebook, ela conversa com você, né? Você reclama, você não recebeu o seu pedido, você fala um monte ali no chat, enfim, essa via de mão dupla trouxe também essa nova necessidade. Então, é um desafio. Se alguém tiver uma fórmula boa para me ajudar a vender rádio corporativa, eu estou à disposição. Você respondeu? Só rapidamente, Marcelo. Eu tenho vários cases. Eu tenho vários cases, eu tenho vários mix de rádios possíveis, que nem o Wizard que eu falei, rede de hotelaria, rede de varejo. Imagina uma rádio Senac, uma rádio Sesc, uma rádio tudo, né? Fizemos a rádio Intercom. Então, né? Tem que arregaçar a manga e trabalhar de novo agora, né? Se a gente ficar sentando esperando o telefone tocar no departamento comercial, ele vai parar de tocar cada vez mais. Eu vou pedir que agora na fala dele, depois você encerra. Tá ótimo. Rapidamente é só perguntar, eu sou o Marcelo Cardoso, eu já até tinha perguntado antes, mas você emprega jornalista, radialista, como é que é essa relação de profissionais lá? Sim. Secretário, dá um... Que tipo de profissionais que tem? São profissionais da área de comunicação para fazer a parte técnica. A parte de textos, a parte de redação, a parte de atendimento. Eu preciso de pessoas de comunicação, né? Que vão chegar no departamento de marketing e vai conversar com o gerente responsável a mesma língua. Vai saber captar um briefing do cliente, vai entender uma situação determinada para resolver um problema, porque a rádio ela vem para resolver problemas. Recentemente chegou o diretor de logística pra gente e falou assim: traz todo mundo da rádio aqui que eu quero conversar, porque todas as empresas mandaram um monte de gente embora, tá tendo um turnout gigantesco, tem um monte de gente desempregada. Ontem foi um dia catastrófico em São Paulo, a cidade estava cinza, todo mundo percebeu? Né? Porque passou o Natal, passou tudo, é véspera de carnaval, então tá tendo um monte de gente sendo mandada embora das empresas por causa da situação que o país está vivendo. Mas nós recebemos, vem todo mundo da rádio aqui, eu quero conversar com meus 8.000 colaboradores, como se eu estivesse conversando com eles. É uma coisa que a gente faz, a gente abre um megafone. Então nós criamos uma campanha de acordo com a solicitação dele. Falou assim pra mim: Fadu, o que eu preciso é o seguinte, eu preciso reduzir pelo menos 20% do consumo de água, de energia aqui do centro de distribuição. Uma redução de 20% é equivalente a mais de 7 dígitos numa empresa dessa, né? Então, para isso, nós fizemos o quê? Então vamos fazer um trabalho realmente de motivação e de compartilhamento de informações. Fizemos entrevistas com o pessoal de sustentabilidade da empresa, falando da importância de você não exagerar no consumo de energia e de água. Fizemos entrevistas com psicólogos da empresa. Colocamos o pessoal de gestão de pessoas para falar: lembrou de desligar seu computador na hora que você levantou? Fica de olho. Dicas mesmo, fala assim: pessoal, na hora que você chegar na sua sala, ao invés de você ligar o ar-condicionado, abre um pouco a janela, liga o ar depois das 10. Ou se for ligar o ar, não põe no 22, põe no 24, que ainda é um clima interessante. Quando você for... É coisa simples, tá vendo? Comunicação resolve. Quando você for pegar o copo de plástico, todo mundo, eu já vi muita gente, pega 2. Não pega 2, pega um copo. Se sobrou um, guarda o outro. Por favor, vamos fazer isso que é pra gente. Você não tá querendo ser mandado embora, quase isso, né? Então assim, a pessoa, ela involuntariamente acaba, eu mesmo, toda hora eu pego um copo só. Né? Já aconteceu de pegar 2, né? Mas a questão é, se eu posso com um papel enxugar minha mão, por que eu vou usar 2? A pessoa, com aquela informação do lado da outra, ela se sente intimidada em às vezes fazer o errado. Nós tivemos muito mais de 20% de redução de energia. Então o profissional que eu tenho hoje, ele tem que identificar qual o problema do cliente. Então, se eu vou sentar junto com a diretora de gestão de pessoas e ela vai falar assim pra mim: Fadu, 30% do meu pessoal vai ser mandado embora, só que eles precisam continuar rindo. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer uma campanha medíocre.
Eu tenho que ter um plano de comunicação. E rádio, o que rádio é? Rádio é premiação, rádio eu vou ouvir por quê? Porque eu vou ganhar alguma coisa. Por que você quer que eu escute a entrevista? Ah, porque eu vou concorrer a um CD do Fador. Eu tenho até CD aqui, eu trouxe um CD da minha banda. O cara, por exemplo, Great Place to Work faz aquela premiação das melhores empresas para trabalhar. E para que essa premiação aconteça, as empresas recebem um formulário. Esse formulário tem que ser respondido pelo maior número de colaboradores possível. As empresas que nós estamos fazendo, quando chega esse formulário, nós fazemos uma ação massiva. Colaborador, você já respondeu o seu questionário? Ó, não se esqueça disso, daquilo, dá dicas. Aí o regional, em determinado lugar, lembrando, hein, se tiver 100% de inscrições no formulário, vai ganhar uma moto, vai ganhar um churrasco. Enfim, a questão é, como que eu vou motivar? Eu vou premiar, eu vou pegar as premissas do rádio comunitário e levar para dentro das empresas, né? Então, assim, a questão hoje realmente, criatividade. Eu preciso de pessoas criativas, preciso de pessoas que trabalham com comunicação, mas, na hora de produzir um conteúdo diversificado, eu preciso de especialistas. Se eu vou falar de esportes dentro do centro de distribuição, eu tenho que chamar um cara que é um blogueiro, um cara que é comentarista, um cara que é realmente especialista. Se eu vou fazer uma rádio para vamos dizer assim, uma rede de shoppings de classe A do sul, lá do sul, de Porto Alegre, eu tenho que tocar uma programação diferenciada, eu tenho que ter um estudo, né? Então, assim, eu preciso de especialistas e pessoas de comunicação. E não adianta eu querer chamar o sobrinho para ficar mexendo nas redes sociais, porque você dá um tiro no pé. Então, vamos agradecer.